Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar eu queria uma opinião, ok? Vou começar já nos 220 porque esse vídeo tem que ser rápido, mas me ajudem. Vocês acham que essa almofada tá boa aqui? Eu pensei em colocar outra, mas eu não sabia se combinaria com isso aqui. Eu nunca sei como lidar com isso. Daí eu fico pensando, se ficar desarrumado, as pessoas vão ver meu vídeo. E daí mais pra frente, quando esse vídeo, né, eu colocar ele, as pessoas vão assistir. Muitos vão prestar mais atenção no que tá aqui, ó. E se tiver desarrumado, vão falar assim, a Priscila acabou de casar e já tá tudo desorganizado. E ela quer falar pra gente organizar a nossa vida, ela não consegue organizar nem o sofá dela. Então, eu preciso que vocês deem a opinião de vocês. Vocês acham que tá bom assim? Preciso trocar. Embora se vocês derem a sua opinião, não vai dar pra fazer nada agora. Vai ter que continuar do jeito que tá. Só que eu precisava saber, porque depois, mais pra frente, imagina o problema que isso pode me dar. Pode ficar falando um monte de coisa a meu respeito. Eu não gostaria. É chato quando falam a seu respeito. Ufa, vamos respirar. Hoje eu começo uma série de vídeo no canal de YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque o que eu quero é que nós aprendamos a viver um dia de cada vez. Às vezes, nós acabamos passando por cima, atropelamos e olhamos problemas que nem existem, ou coisas que nem precisamos dar atenção ou ouvido. Então, dentro dessa série de vídeos que eu colocarei, que chama Um Dia de Cada Vez, vai ter um tema. E o tema de hoje fala de um mal deste século e que acontece exatamente o que eu fiz aqui brincando um pouquinho, que é a ansiedade. Eu fico tão ansiosa de como vai ser o vídeo, de o que vão ver, se vão falar alguma coisa que acelera o corpo, acelera o metabolismo e eu fico, ai, será que tá certo, será que não tá? Eu começo a colocar coisas na minha cabeça que nem existem. Então vamos falar um pouquinho o que a palavra de Deus diz disso. Como que nós, que estamos numa geração do tudo imediato, lidamos com a ansiedade. O que a palavra de Deus nos ensina. Mesmo sendo um vídeo rápido, eu peço que o Espírito Santo fale ao teu coração, tá bom? Então vamos falar agora de um mal do século chamado ansiedade, para que nós possamos viver um dia de cada vez. Amém? Caberia uma vinhetinha aqui, né? Mais pra frente eu faço uma. Mas vamos falar, gente. Os dias estão acelerados e nós nos aceleramos com os dias. E muitas vezes nós deixamos a ansiedade entrar no nosso coração. A palavra de Deus tem muito versículo a respeito da ansiedade. Eu fui lendo algumas coisas a respeito disso, que psicólogos dizem, médicos. É importante nós procurarmos saber mais. Porém, as coisas espirituais só se definem espiritualmente. E quando nós falamos de coisas de Deus, nós precisamos estar aberto para isso que Deus quer fazer na nossa vida, para tudo que Deus quer mudar dentro de nós e transformar dentro de nós. E a ansiedade não provém de Deus. A ansiedade não é algo aprovado por Deus, mas como que nós vamos lidar com isso? Você pode falar assim, eu não controlo a ansiedade vem. Então, por isso nós vamos conversar algumas coisas e todos os cientistas, né, médicos e psicólogos, eles falam que eles estudam o corpo humano a fundo e eu tenho que falar que todos eles estudando a fundo, eles não têm nem 1% do conhecimento de Deus, porque Deus é o único que conhece a sua criação e sabe perfeitamente como cuidar, agir e com que nós possamos usar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes da melhor forma possível para que isso não nos corrompa, para que isso não nos mate. Pessoas ansiosas, muitas vezes elas vão se matando aos poucos. Tamanha a ansiedade leva o medo, a ansiedade leva à depressão. Mas a ansiedade é algo tão ruim que ela não tá, se é criança, se é jovem, se é velho, é em todos. Pode ser rico, pobre, a ansiedade vem, né? E falando de uma forma bem rápida, a ansiedade é uma informação que o cérebro dá ao sistema nervoso. E o sistema nervoso dá essa informação para o corpo. Por isso, tem muita ligação com o nosso corpo, o nosso físico. Por isso, eu acredito e sei que muitas enfermidades, mal-estar, são sintomas de coisas que nós deixamos acontecer na nossa vida. Então, quando se divide o sistema nervoso, ele divide em duas partes. Eu não vou saber explicar nomes, mas eu estive pesquisando. E uma parte é a parte do ataque, né? Da ansiedade. Então, né, o problema, resolva, tem isso. A outra parte é que quer acalmar, né? Falando de uma forma bem fácil de compreender e se conversar. Só que o que eu achei interessante é que essa parte do ataque, que deixa ansiosa,
mesmo quando ela já não está mais recebendo a informação, né, sistema nervoso não está mais recebendo a informação do cérebro, ele continua a todo vapor. Sabe? É como se não tivesse chegando mais informação, mas ele está lá funcionando. Ele demora a acalmar. Ele demora a parar. A informação nem está chegando mais, ele está lá agitado. Então, nós precisamos entender na palavra de Deus o que Deus quer nos ensinar. A ansiedade rouba os nossos sonhos. A palavra ansiedade eu fui ver, e o principal da palavra ansiedade, do significado, é perturbador. Então você pode ver que a ansiedade não tem nada a nos acrescentar. Agora, como nós vamos lidar com isso? A Bíblia tem um versículo lá em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, ó: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os vossos pedidos a quem? A Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Guardará o quê? O seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Existe uma paz que excede o entendimento. Nós, como filhos e filhas, nós temos privilégio dessa paz. Então, quando nós falamos da ansiedade, a Bíblia fala assim: não ande ansiosos com coisa alguma, em Filipenses 4. Em tudo, com que oração e súplica, nós possamos nos apresentar o nosso corpo, a nossa mente a Deus. Se o cérebro manda informação para o sistema nervoso, isso é ansiedade, o maior problema está onde? No que eu penso. E a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, como que nós acabamos com esse mal desse século na nossa vida? É com que o nosso cérebro comece a passar para o nosso sistema nervoso a informação certa e não mais a errada. Então, por mais que a nossa mente venha começar a passar, vai ser difícil, o que vão falar de você, que vão, né, como tá difícil, o seu problema, o que vai, a ansiedade é enganadora, a ansiedade engana, a ansiedade faz com que a pessoa veja o problema e não tenha capacidade de solucioná-los e de resolvê-los, a ansiedade cega a pessoa. Então, quando Deus fala assim, não ande ansiosos, e sobre a nossa mente, o nosso coração guardar em Deus, é porque se eu tenho uma mente e o coração guardado em Deus, quando vier esse problema, quando vier essa ansiedade para mandar informação, ela vai mandar uma informação certa. Por mais que venha algo errado, vai haver uma batalha aqui dentro, porque não foi o que Deus falou para mim, não. Vai ser o que Deus está falando para mim. Dentro disso, nós sabemos que a ansiedade é uma arma poderosa na mão do diabo. Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Deixa eu falar, o diabo todo dia quer te destruir. O diabo todo dia quer te atormentar. Não é o seu vizinho que te atormenta, não é o seu marido que te atormenta, é o diabo que quer te atormentar. Então, batalhas a gente vence de joelhos, não é falando. Entende? Batalhas espirituais se vence orando. Então, quanto mais nós oramos e nos enchemos da verdade de Deus, mais nós vamos compreender aquilo que Deus tem. Mas nós vamos compreender a verdade dele. Salmos diz assim, ó: antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Vigiai e orai. Orai sem cessar. Por que Deus fala isso? Muita gente acha que obedecer a Deus é porque Deus é um Deus vaidoso e que quer toda a atenção. Deixa eu falar, Deus é um Deus que é pai. E sabe que se você obedecer, você não vai andar ansiosa. Sabe que se você obedecer o que ele está na Bíblia, você vai ser uma boa esposa. Sabe que se você obedecer, você vai ser mais feliz. Quem obedece a Deus é mais feliz porque usa os princípios corretos para a vida. Tem um testemunho, um cientista que eu admiro muito. E algumas conferências que eu fui aí no Brasil, ele foi, e é um homem cheio do conhecimento, de sabedoria. E ele fala de coisas da ciência mesmo, ele explica tudo, ele não fala algo sem conhecimento. E ele prega para muitas pessoas que não acreditam em Deus, ateus. E ele falou que um dia ele encontrou com parece que em um avião, e começou a falar. E ele pegou e falou assim para ele, falou: deixa eu falar uma coisa para você. Se a Bíblia for uma mentira, eu vou ter sido um ótimo pai, eu vou ter sido um ótimo marido, eu não vou estar
né, eu vou colocar minhas palavras pro tema hoje aqui. Eu não vou estar ansioso. Outra palavra no tema. Eu vou viver um dia de cada vez. Porque a Bíblia diz em Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A Bíblia fala assim, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Então eu não estou preocupada com o dia de amanhã. Então, se eu seguir a Bíblia, eu vou seguir feliz, eu vou seguir em paz, eu vou seguir colhendo os frutos de uma obediência. Porém, se a Bíblia não existir, se a Bíblia existir, o que vai ser de você? Então, muitas pessoas não entendem que a Bíblia é uma regra de fé e de prática. Deus não deixou esses ensinamentos porque ele fala assim, eu sou todo-poderoso e sigam agora. Deus não é assim, porque se ele fosse, gente, tadinho de nós. Se Deus não fosse paciente, tadinho de nós. Mas não, Deus é paciente, Deus é conhecedor, ele nos criou, Ele sabe como funciona cada pecinha dentro de você. Ele é o único que sabe como foi sua infância, Ele é o único que sabe como foi a sua adolescência. E a palavra de Deus é real. Quem segue a palavra de Deus não anda ansioso. Quem segue a palavra de Deus sabe que é para a gente deixar o nosso fardo com Ele e Ele nos carrega, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei se você tem andado ansioso demais. Não sei se você tem andado preocupado demais. A ansiedade faz a gente ver problema onde não existe. A ansiedade faz a gente tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. A ansiedade é tão terrível e tão do inimigo para as nossas vidas. Por que eu falo que é do inimigo? Porque Deus fala sobre nós meditarmos na palavra dele, sobre nós orarmos. E a ansiedade age exatamente na nossa mente, no que tem mais poder sobre o nosso corpo. E quando nós pensamos na ansiedade, ela é tão enganadora, tão perturbadora, tão terrível, que ela tem a função de nos fazer sofrer por algo que não existe ainda. Olha que terrível. A pessoa sofre por algo que não aconteceu, né? Eu brinquei aqui com a almofada, eu já tava, se fala alguma coisa de mim. A pessoa já sofre por algo que nem veio. E se vier, ela vai sofrer 2 vezes. Então a ansiedade não vai ajudar em nada. A ansiedade só vai piorar as coisas. Pri, como que eu vou viver com isso? Você vai viver com isso lendo a palavra de Deus. Como que você não vai ficar ansiosa? Você não vai ficar ansiosa lendo a palavra de Deus. Lendo Pedro 5,7 que fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Mateus 6, gente, é na Bíblia. Não vai ser nas palavras da Priscila, é nas palavras de Deus. Eu tô repetindo o que Deus diz. Mateus 6 diz assim, 6,26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Daí mais pra frente diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? O que a minha preocupação vai acrescentar na minha vida? Porque se vocês se preocupam com roupa, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã vai ser lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. E aí está o nosso problema, a nossa pequena fé. E olha o desencadear, olha como é a sequência. Tudo começa nos nossos pensamentos, as informações que nós passamos, não é? A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E Deus diz aqui que eu fico preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, porque eu sou uma pessoa de pequena fé. O segredo de tudo está na fé, em buscarmos, em lermos a palavra de Deus. Porque ela diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque o Senhor, Ele está comigo. Ele me protege. Porque ele diz na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele diz assim, ó, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E assim como no céu não falta nada, eu tenho para você aí uma vida de alegria e de paz, mas isso depende se você acredita e se você confia. Se você confia naquilo que Deus tem para você. Jeremias 29:11, eu já estou terminando, diz assim, eu sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Esses são os pensamentos que Deus tem para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual o pensamento que você tem para você? Porque não adianta culpar Deus. Deus já disse o que Ele tem para você.
Agora, se você não acreditar em você, nada vai mudar. Não ande ansioso, viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez no secreto com Deus. Um dia de cada vez se alimentando da palavra. Que quando vier algo para trazer problemas, quando a ansiedade que é enganadora, a ansiedade que tira a sua capacidade de resolver problemas, ela vai ser cancelada no nome de Jesus. E a sabedoria que você vai buscar na palavra de Deus vai te encher, vai te encher. Eu não sei o que você está passando. Você talvez esteja com dúvida, você talvez tenha decisões para tomar. A paz de Deus, que excede entendimento, é aquela que guarda o teu coração. Não deixe a ansiedade roubar os planos de Deus e para de sofrer hoje. Em nome de Jesus, para de sofrer com problemas que nem aconteceram. Deus tem pensamento de paz. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. Tudo isso são verdades de Deus. Você crê? Então toma posse dessa verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Não ande ansioso por nada. Não ande ansiosa por nada. Em tudo, guarde o teu coração. Amém? Guarde o teu coração na palavra de Deus. Guarde o teu coração naquilo que Deus tem para você. Olha os lírios no campo. Olha as aves no céu. Martinho Lutero falava assim, que as aves no céu são os maiores teólogos e mestres. Se eles pudessem falar, eles falariam, olha para mim, eu tô com a minha barriga cheia, com a minha peninha linda, sabe por quê? Porque o meu Criador cuida de mim todos os dias. Que nós possamos, assim, da mesma forma, falar, o meu Criador, todo-poderoso, que mede o céu a palmo, que mede as águas na concha da mão, é esse que cuida de mim. E cérebro, não adianta querer mandar informação errada. Diabo, não adianta mandar colocar coisa errada aqui. Eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Deus te abençoe. E se você gostou, compartilha. Se você gostou, comenta. Para mim é importante você comentar. Fala o que Deus falou com você. Fala experiências sobre isso. Porque testemunho edifica um ao outro. E semana que vem nós temos mais. Porque nós vamos viver um dia de cada vez. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amo vocês muito. Beijo.